Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Diálogos da Cidade. Hoje o nosso tema é ferrovias e rodovias, dois modelos que ajudaram a construir a história do Brasil, e que impactam diretamente a vida de quem se desloca todos os dias. Historicamente, o país investiu mais nas estradas e deixou os trilhos em segundo plano, o que fez do Brasil um país predominantemente rodoviário. No programa de hoje, a gente vai entender as diferenças entre rodovias e ferrovias, como esses dois modelos funcionam no país e quais são as expectativas para o futuro do transporte, incluindo os reflexos para a nossa região. E para a gente ter essa conversa, eu recebo aqui no estúdio o Gino Chiaramonte, o engenheiro e especialista em ferrovias, e também Bernardo Gomes de Toledo, ele é especialista em direito de trânsito. Gente, seja muito bem-vindo ao Diálogos da Cidade, é um prazer recebê-los aqui, viu? Obrigado, Rafa. Vai ser um bate-papo muito produtivo, Rafa. Com certeza. E olha só, antes da gente entrar nas perguntas, é importante entender por que o Brasil se tornou um país essencialmente rodoviário, gente. A partir da década de 1930, com o avanço da industrialização e principalmente nos anos de 1950, durante o governo Juscelino Kubitschek, o país apostou nas estradas como símbolo de desenvolvimento. A logística simples, integrar o território, estimular a indústria, especialmente a automobilística, e acelerar o crescimento econômico. Enquanto isso, em outras partes do mundo, como a Europa, os trens ganharam espaço no transporte de passageiros e na mobilidade urbana. Aqui, a malha ferroviária seguiu outro caminho, gente, Ficou concentrada no transporte de cargas pesadas, como minério e grãos. Esse modelo ajudou a moldar não só o transporte, mas também o consumo, a forma como as cidades cresceram e a dependência do carro no dia a dia. Olha só, para a gente começar esse papo, vamos agora ver como esse cenário político financeiro refletia o contexto mundial da época. A repórter Júlia Lopes vai trazer para a gente mais informações. Ju, é com você. Oi, Rafa, tudo bem? Prazer falar com você e para todos que assistem o Diálogos. Pois é, hoje eu vim aqui falar de rodovias. E a nossa cidade, por exemplo, é cortada por várias, como a Via Dutra, Carvalho Pinto, Tamoios. A malha rodoviária nacional, ela é enorme e vem de uma herança do governo Juscelino Kubitschek. E para a gente entender melhor sobre como funcionam as rodovias aqui no nosso país, eu vou conversar agora com o professor de História, Ricardo José de Paula. Boa tarde, professor, tudo bem? Tudo bem. Para a gente começar, eu queria entender, por que o governo JK investiu tanto na construção de rodovias e tinha até como lema, governar é construir estradas. Ótimo. Bom, esse lema nos remete ainda lá ao Washington Luiz, na década de 20 e 30, antes de Getúlio Vargas, que havia necessidade de modernizar o Brasil. Então, o projeto de Juscelino Kubitschek, dando continuidade a Getúlio Vargas, o nacional-desenvolvimentismo, a necessidade de melhorar o Brasil. E qual seria o método, qual seria o meio ideal? Seria o sistema rodoviário nesse investimento que foi necessário para colocar o Brasil no eixo da Revolução Industrial, lá ainda do século XIX, acontecido na Europa. Perfeito. E por conta disso, o investimento em transporte ferroviário ele diminuiu muito nessa época. Essa estratégia ela foi vantajosa para o país, da dimensão do Brasil, e ainda é? Bom, vamos lá. A questão do investimento em rodovia foi necessária naquele momento pelo processo de substituição das importações. Trazendo indústria para cá, eu tenho um parque industrial desenvolvido, vou modernizar o país, acompanhando o processo de urbanização. Por que o processo de ferrovia entrou em colapso? Primeiro foi a crise de 29.
A famosa crise do capitalismo lá fora e a crise do café aqui. Como o Brasil, o seu modal principal na Primeira República era o café, com a crise do café ele entra em colapso. A própria iniciativa do Estado, não só com Juscelino Kubitschek, mas posteriormente, houve um abandono. Se a gente pode citar, por exemplo, pesquisadores, principalmente da Universidade do Rio de Janeiro, que faz a seguinte observação: entrou em colapso pela própria questão do Estado. O Estado abandonou a ferrovia. Então, o Juscelino Kubitschek foi o contexto histórico, a necessidade de trazer essa indústria automobilística para cá. Tanto é que ele cria, em 1956, o GEA, que é o Grupo Executivo da Indústria Automobilística. Então, não foi apenas uma proposta dentro do seu plano de metas. Houve realmente uma institucionalização do Estado para que houvesse esse desenvolvimento do sistema rodoviário, que nós chamamos, os historiadores chamam de rodoviarismo brasileiro ou a brasileira. Então, essa necessidade dentro essa adequação e a integração do território brasileiro. Perfeito. E para a gente finalizar, qual será o futuro, então, do transporte no Brasil, A gente vai continuar dependente das estradas ou a gente vai seguir aí por outros caminhos? Perfeito. Os especialistas, estudiosos afirmam que houve um erro na administração de Juscelino Kubitschek. Se compararmos hoje, no período, na década de 60, foi necessário na tentativa de industrialização do Brasil. Hoje, esse erro histórico, vamos dizer assim, é devido a estarmos amarrados ao sistema rodoviário. E há a necessidade, até mesmo pelo preço do deslocamento de carga, do desenvolvimento ferroviário. Então, a proposta hoje é que esses leilões vão gerar a empregabilidade, vão desenvolver a malha, vamos dizer assim, a retomada do desenvolvimento da malha ferroviária no Brasil, que é necessário, questão de poluição, questão de barateamento, do deslocamento de carga, por exemplo. Perfeito, muito obrigada, professor, pelas informações. É isso, Rafa, muito interessante saber como as rodovias foram e são muito importantes para o nosso país, E já eu volto para falar de ferrovias. Volto com você aí no estúdio. Até mais. Até mais, Júlia. Muito obrigado pela sua participação. Então, agora a gente volta aqui no estúdio e já com a entrevista. Vamos conversar com o Gino, com o Bernardo, para a gente entender tudo isso. A gente fez toda essa contextualizou, tudo isso para a gente entender como é. E agora vamos com vocês aqui, gente. Começando por você, Gino. Do ponto de vista técnico, e de planejamento, o que se diferencia a América Latina da Europa, na questão de investimento contínuo em ferrovias? A matriz ferroviária da Europa é gigantesca, Quando você fala em ferrovia na Europa, você fala em muitos países interligados, onde você consegue se locomover de um país a outro em metrôs, trens de passageiros, e isso é espetacular. Com certeza. Com relação à América Latina, não há essa integração. Eu entendo a dificuldade, o Brasil é um país continental e nós não temos uma integração dentro do nosso país. A ferrovia, ela de passageiros, ela está concentrada nas capitais, principais capitais, tem até capitais que ainda nem têm o seu transporte ferroviário. Eu acho que tem muito a ser feito no Brasil. E isso a gente precisa muito de vontade política também, que eu acho que é o principal. Com certeza, gente. Bernardo, quais os impactos a priorização do transporte rodoviário tiveram no cenário de hoje no Brasil, aqui no seu ver? Olha, Rafa, no meu ver, esse aumento, na verdade, o investimento severo na parte de rodovias no Brasil, comparando já indiretamente com a parte de ferrovias, é um investimento de início, de imediato, inferior em relação a ferrovias. Mas você manter, investir continuamente na questão de rodovias influencia bastante a parte econômica, e até a parte mesmo de manutenção. Acho que isso, e consequentemente, influencia também o aumento das frotas de veículos do país. É isso, a gente tem muitas rodovias boas no nosso Brasil, só que a gente sabe também da necessidade
do trem, dos trilhos, né? Como a gente se locomove rápido. Exatamente. Né? A facilidade, né? A facilidade, é isso. Ô Gino, por que a malha ferroviária, no seu ver, aqui no Brasil, está hoje quase totalmente voltada, né, ao transporte de cargas pesadas, como minério, grãos? O Brasil, novamente, país continental, rico em terras raras, rico em minério, é o celeiro mundial de exportação de comida, né, para todo mundo. E esse tipo de commodity, né, de produto, não fica tão viável transportar somente por caminhões. Esse é o grande motivo de você reduzir o custo de logística utilizando as ferrovias já existentes, né, desde lá das décadas de 50. E para cargas pesadas, transporte de minério, ferrovia é o modal ideal. Para você ter uma ideia, um vagão equivale a 2 caminhões na estrada. Então, se você tem uma composição, que é uma locomotiva puxando 80 vagões, é como se fosse 160 caminhões a menos nas estradas. Então, você libera a estrada para carros, motos, uma via mais segura para transporte de turismo, principalmente, deixar a logística com a ferrovia, né? Exatamente, exatamente. O Bernardo, a dependência, né, de automóvel a gente vê cada dia crescendo, as pessoas precisando ter o seu carro, todo mundo, uma família tem 4 carros às vezes, né? É um absurdo, né? Tudo isso na rua. Como essa dependência, na sua opinião, ajuda a explicar, né, o crescimento contínuo da frota? Como vemos hoje a situação de São José dos Campos? Olha, Rafa, essa parte do crescimento, né, como você mesmo disse, né, às vezes você pega uma casa, um lar, né, uma família de 3 pessoas, às vezes tem 2, 3 carros mesmo, né? Então, assim, esse aumento da frota, eu acho que se diz muito ao respeito também até da questão do próprio cidadão, né, optar por adquirir um veículo para desenvolver aí seu trabalho e, consequentemente, o aumento, né, dessa frota, a poluição também, no modo geral, acaba influenciando bastante, assim, na questão do trânsito no modo geral, né? E a questão também, né, gente, da qualidade do transporte público faz com que a pessoa busque comprar um carro, né? Busque entrar no financiamento pela qualidade que às vezes em muitas cidades não tem o que precisa. São Paulo, por exemplo, o horário de pico é uma loucura, né, Gino? Sem dúvida, sem dúvida. São Paulo já é o grande exemplo, né? A linha do metrô, são várias linhas, levam muitas pessoas e mesmo assim parece que ainda falta. Então, a cidade de São Paulo ainda está investindo muito, principalmente agora nos últimos anos, né? O governo do estado de São Paulo tem investido em infraestrutura de mobilidade urbana e trazendo a iniciativa privada para investir no modal de transporte de passageiros, né? A gente tem visto aí ultimamente no noticiário mais e mais notícias sobre novas linhas sendo leiloadas para concessões público-privadas e eu acho que isso aí vai melhorar ainda mais o trânsito, né, nas rodovias, nas ruas, nas vias públicas. Ô Gino, o custo, né, do crédito ainda é um dos principais entraves, né? A gente vê essa questão para os novos projetos ferroviários aqui no Brasil. Na sua opinião, no seu ver, o que poderia estar mudando esse cenário para realmente fluir e ter mais trens aqui no Brasil? Olha, investir no Brasil é sempre um grande desafio, né? Juros altos. Eu acho que, primeiramente, a gente tem que fazer uma lição de casa, né? Controlar os gastos para a gente tentar baixar esses juros e trazer o investidor cada vez mais para o nosso país. Dito isso, ainda tem muita gente querendo investir no Brasil, né? O Brasil é um país atrativo, na infraestrutura ferroviária tem muito pouco ainda e muito a ser feito, né? Então, eu acho que a parceria público-privada ainda é o melhor caminho para fazer com que a gente tenha mais ferrovias no Brasil. Com certeza. Bernardo, o modelo ferroviário, né, ele influencia congestionamentos, né, tempo de deslocamento e qualidade de vida nas cidades?
o modelo ferroviário no rodoviário. Exato. Influencia no sentido, se tivesse um maior desenvolvimento da parte de ferrovias, como o Dino falou, acho que influenciaria de uma maneira mais positiva, né? De uma certa forma, atualmente, a escassez da ferrovia acaba sobrecarregando a rodovia, né? E com isso, inúmeros veículos, congestionamento, fora o risco até mesmo de acidentes, né? Que é um dos mais agravantes aí quando a gente fala sobre rodovia hoje no Brasil. Exatamente. Olha só, gente, os números ajudam a entender como São José dos Campos segue crescendo sobre rodas, né? De outubro de 2024 a outubro de 2025, a frota de automóveis passou de 327 mil para quase 334 mil veículos, né? Um aumento de 6.560 carros em apenas um ano. Olha só, gente, esse número, né? No mesmo período, a frota de motocicletas também cresceu. Foi de 69.199 para 71.045 motos, né? Um acréscimo de 1.846 veículos, uma quantidade muito grande, né? Os dados são da Secretaria Nacional de Trânsito, né? A Senatran, e reforçam, né, a dependência cada vez maior no transporte individual na cidade. A gente viu esse gráfico aí, né, gente? Um número assustador, né? A gente falou aqui a quantidade de carro por família, assim, precisa algo ser feito imediato, não dá para ficar esperando. O Brasil precisa avançar nessa questão, né? Concordo, Rafa, concordo. Porque senão, como é que vai ser, né, Gino? Vem crescendo a cada ano, as pessoas necessitam de mais carros, olha só quantas pessoas adquiriram seus veículos, né? Sim, sem dúvida. Eu sou apaixonado por ferrovia e a gente sabe que o melhor transporte de massa nas capitais e também nas cidades menores, né, São José dos Campos, Campinas, seria o VLT. O veículo leve sobre trilhos é o transporte de massa que todo mundo utiliza, né, independente da sua faixa financeira. Eu acho que melhoraria muito o trânsito nas cidades. E o VLT realmente é o melhor modal. É bem seguro. Exatamente, né? Diante desses dados que eu acabei de falar aqui também, que a gente apresentou, que avaliação vocês fazem, né, nessa questão que vem crescendo? Como você disse, investimentos precisam já acontecer, né? Uhum. Você acredita no futuro, o governo tem trabalhado, os governos que vêm passado, vêm trabalhado para crescer, para melhorar essa questão, Bernardo? A parte de ferrovias, né? Isso. Olha, é uma promessa já de um tempo, né? De um longo período aí que a gente vê a parte de ferrovia. Espero eu que isso realmente se desenvolva ao decorrer dos anos aí e a gente consiga ver isso em prática o quanto antes, porque é o que você mesmo disse, né, Rafael? É algo que a gente precisa agir com velocidade e com urgência, né? Porque imagina esses números cada vez mais aumentarem a partir de veículos, vai chegar um momento que em São Paulo já acontece isso, né? E você não conseguir trafegar, simplesmente você ficar travado num congestionamento, né? Algo semelhante nisso que acaba influenciando e muito até na qualidade de vida do cidadão, né? A gente vê as pessoas que utilizam a rodovia Presidente Dutra, no caso, né? A rodovia nossa do dia a dia, quem trabalha, se desloca de uma cidade para outra aqui na região, se a Dutra para, por exemplo, parou, não dá para você sair, não tem saída, você fica preso horas e horas, se acontece algum acidente e, assim, você fica refém. Aqui tem a opção, por exemplo, da Carvalho Pinto, às vezes, né, a gente consegue cortar, mas tem alguns pontos, se a Dutra para, você não consegue sair. E daí, né, Gino? Como é que faz? A dependência das rodovias é muito grande. A gente fica refém. Sim, concordo, mas eu acho que esses projetos intercidades já são realidade. O Estado de São Paulo já tem um projeto escrito, né, o básico, já há muitos anos. E agora parece que o negócio está andando. A começar pelo o trem intercidades, né, a primeira linha que foi leiloada esse ano, São Paulo vai até Campinas, né? Acredito que ano que vem deve ter um leilão de São Paulo a Sorocaba e, para nossa alegria, acho que 2027 vem o leilão do trem de São Paulo para São José dos Campos. Com certeza. No último bloco a gente vai abordar essa questão que é
um sonho muito antigo, por sinal, né, gente? Olha, vamos agora fazer uma pausa rápida. Fique com a gente que logo voltamos com mais Diálogos da Cidade. Até já. E já estamos de volta com o Diálogos da Cidade. Gente, hoje estamos falando sobre ferrovias e rodovias, né? Olha só, os trilhos fazem parte do cenário de São José dos Campos, né? Mas a história dessa ferrovia ainda é pouco conhecida, né? A linha ferroviária da cidade tem décadas de existência e hoje é usada apenas para o transporte de cargas. Para a gente entender, né, a importância dessa ferrovia na formação de São José, a repórter Júlia Lopes vai voltar com a gente trazendo informações. Vamos acompanhar? Oi, Rafa, tudo bem? Estou de volta aqui, mas dessa vez eu estou na estação central de São José dos Campos. Muitos joseenses passam aqui na frente e avistam esse prédio. Sabia que ele já tem 100 anos de história? Isso mesmo. E para falar um pouquinho da estação ferroviária e dessa história aqui de São José, né, da estação, como as pessoas usavam esse transporte, vou conversar agora com o historiador Carlos Alberto Tchaca. Boa tarde, Carlos, tudo bem? Tudo bem. Tudo certo. Então, para a gente começar, quando que a estação ferroviária ela foi construída e qual que era o contexto da época? Pois bem, essa aqui faz 100 anos, completou 100 anos em 2025, lembrando que essa é a segunda, teve até uma polêmica, porque antes ficava ali onde hoje é João Guilhermino, ali perto da Sabesp, ali que ficava a estação central do trem, tinha essa variante. E depois de algum tempo, né, veio para cá. Teve protesto na época de alguns políticos, alguns comerciantes, porque achavam que vindo para cá, para Vila Maria, iria prejudicar o comércio deles, né? Então houve toda uma movimentação e veio para cá e há 100 anos foi inaugurado essa estação, local onde as pessoas vinham para ver os trens pararem, né, passarem. Tem muitos namoros que rolaram aqui na pracinha, aqui, muitos casamentos que aconteceram graças aqui à estação do trem. Que legal, e falando nisso, né? Como que era o dia a dia da população com a ferrovia em funcionamento, né? O trem fazia parte da rotina dos moradores aqui de São José? Olha, tudo girava em torno aqui do transporte coletivo na época, né? Era aqui, né? Era o trem. Você ia para Aparecida? Ia de trem. Era o elo de ligação entre São Paulo e o Rio de Janeiro. Então era muito utilizado o trem para fazer a locomoção das pessoas. Legal. E como que a implantação da linha férrea em São José influenciou na economia e também no crescimento da nossa cidade? Olha, quando surgiu aqui essa linha de trem que ligava São Paulo e liga, né, São Paulo ao Rio de Janeiro, foi na época do café, dos barões, né, dos condes, dos comendadores, eles que financiaram parte da obra. De São Paulo até Cachoeira Paulista foram os fazendeiros, né, os ricos aqui de São Paulo, porque outra parte foi o Império que bancou. Então foi em 1876, então vai completar 150 anos da instalação, da inauguração da linha férrea aqui. Então era o caminho que era utilizado, o transporte do café, dos produtos, e aí mudou muito, porque era os tropeiros, passou a ser o trem a conduzir as mercadorias. E para a gente finalizar, né, a gente está aqui na Estação Central, ela é considerada um patrimônio histórico da nossa cidade, né? Por que é importante, mesmo as pessoas não usando mais, preservar esses locais? Olha, é uma referência histórica, né? Porque, como eu falei para você, o pessoal ia para Aparecida para fazer romaria, pegava o trem, né? As pessoas iam para São Paulo, pegava o trem, né? Era muito utilizado. Como eu falei, fazia parte da parte sentimental também, né? As pessoas... era um espaço de lazer o trem, né? E tem muitas passagens curiosas que envolvem o trem, a Maria Fumaça, né? Como o acidente que aconteceu em 1915, faleceu bastante pessoas na época, cerca de 10 pessoas, outros tantos. Então, esse outro lado também é a tragédia. Então, todas essas marcas no nosso consciente e inconsciente, é importante a gente preservar, porque se não fosse o trem, né, dificilmente São José seria o que é hoje, né? Foi muito importante para São José, para as cidades, então é importante preservar porque faz parte da nossa história.
Legal, Carlos, muito obrigada pelas informações. E é isso, Rafa, eu adorei saber um pouquinho mais da história da Estação Ferroviária Central aqui de São José. E você, eu até fiquei com vontade de andar de trem, viu? Volto com você no estúdio. Nós que adoramos a sua participação aqui com a gente. Muito obrigado, Júlia, e também ao nosso cinegrafista Fernando Madonna, né, que arrasaram muito nessa reportagem, trazendo pra gente, né, uma nostalgia, né, gente? Ela falou dessa história tão importante, que gostoso que era na época, né? Hoje em dia a gente passa estresse, nervoso, a gente vê acidente, tudo para. Antigamente o povo era feliz, andava de trem e ia até Aparecida. Que exemplo bacana, né, que o historiador trouxe pra gente, né? Realmente. Chegou a acompanhar já, Gino? É da sua época o trem? Bom, não, eu acho que eu vim depois, né, dessa época, mas espero que um dia a gente volte aí até Aparecida de trem. Eu acho que essa é a tendência. Assim esperamos, né? Continuando com você aqui, Gino, além do minério, né, que outros tipos de carga têm crescido no transporte ferroviário? Bom, o minério está concentrado praticamente em Minas Gerais e no Pará, né? E o Brasil, como tem crescido demais a produção dos materiais agrícolas, né, o celeiro mundial, que todo mundo fala, hoje o Brasil exporta muitos grãos, né? Açúcar, soja e milho. A Rumo Logística, acho que é a maior operadora ferroviária do Brasil hoje a transportar esses grãos, né? Algumas ferrovias, algumas composições ainda carregam containers, né, de carga geral, mas são poucas ainda. Eu acho que, na minha opinião, talvez um pouco com relação à falta de segurança na ferrovia, porque nós não temos mais a Polícia Ferroviária Federal, por exemplo, e a gente tem muitas histórias de furto, roubo, vandalismo na ferrovia. Então, eu acho que talvez por isso isso seja alguma das razões para a concentração de carga estar entre o minério, né, e o material do agro. Exato, com certeza, muito importante, né? Ô Bernardo, como o crescimento constante da frota pressiona, né, o trânsito nas cidades? Principalmente aqui, como São José dos Campos. Até começar falando até de São José dos Campos mesmo. Eu, particularmente, sou joséense aqui, morei um período em São Paulo e eu me lembro claramente, assim, um período que eu fiquei 3 anos em São Paulo, no momento que eu voltei para São José, o tanto que aumentou, né, a frota e, consequentemente, o trânsito na cidade é algo que hoje a gente pode falar que São José tem trânsito, né, porque se comparar São José com São Paulo, ainda não tem comparação. Mas pode-se dizer sim, principalmente nos horários de picos, né, que São José dos Campos, atualmente, a gente vem enfrentando aí trânsitos severos, aí, principalmente nas regiões centrais, né. Ainda assim, a cidade tenta fugir com novos acessos, facilita também, mas o aumento, como a gente apresentou aqui, né, nos índices aí de aumento dos veículos, é algo muito superior do que a gente está, acho que, preparado para suportar, né, e conseguir conciliar essas duas situações. Então, inevitavelmente, vai acontecer os congestionamentos, vai acontecer aí esse aumento das frotas mesmo. É assustador. E nesse quesito todo, né, aumento das frotas, a gente está falando aqui, assistindo a matéria da Júlia, né, que o historiador falou para a gente ali que teve um acidente, teve 10 mortes. Hoje em dia, nas rodovias, um acidente que dá, né, um ônibus, por exemplo, são 40 pessoas. A gente vê várias mortes acontecendo. E todos os dias. E todos os dias. Então, quantas vidas já nos perderam em rodovias, né? Então, o trem, né, os trilhos ainda é a forma mais segura, né? Não tem, além da tranquilidade para você se locomover ou ir e vir, tem também essa questão da segurança, né, Gino? Sim, sem dúvida. O transporte ferroviário de pessoas é o mais seguro do mundo. Você tem a segurança operacional da ferrovia, que entre os ferroviários a gente fala em falha segura, né? Quando alguma coisa falha, a outra opera, né? Sempre trabalha em redundância. Isso faz com que o transporte seja bem seguro. Alguns incidentes que a gente vê, bom, eu sempre dou exemplo de São Paulo porque é a cidade que mais concentra transporte de pessoas em trilhos, né? Mas acidente com pessoas é raro, né, acontecer. O que acontece é parada de trens pelos mesmos motivos. Roubo de cabos, vandalismo, e isso atrapalha bastante a operação.
Exatamente. As ferrovias são, né, realmente mais eficientes na questão do consumo de combustível, né? Ou isso depende da operação, Gino? De fato, é mais eficiente. Atualmente a gente vê muito... bom, agora os carros híbridos estão em alta, né? A ferrovia já trouxe isso de anos. Né? As locomotivas que puxam os vagões na ferrovia de carga do Brasil são eletrodiesel, né? Elas são híbridas. Né? Você abastece com diesel, mas os motores de tração são elétricos em corrente alternada. Então a ferrovia também ensina o setor automotivo, né? Com tecnologia e inovação. E a eficiência energética na ferrovia é primordial para abaixar o custo de logística e ser mais competitivo comparado ao mundo todo, né? Principalmente quando o Brasil é o grande exportador de minério e de grãos, competir com outros países, um custo baixo de logística é muito importante, né? Com certeza. Bernardo, você é especialista em trânsito, né? A gente falou aqui de acidentes. Voltando nesse assunto um pouco, por que esse número tão alto de acidentes vem crescendo, né? Mesmo com alguns processos, conscientização, que existem trabalhos, mas aumenta cada dia. Por que, na sua opinião? Assim, a parte das leis, né? Elas tentam seguir o máximo possível para que isso não aconteça, né? Aí a gente cai em duas situações, no caso. A pessoa que não segue, né, acaba ocorrendo esses acidentes, infelizmente. E a questão do que a gente havia comentado mesmo, o excesso de carro, a parte até da própria, vamos dizer assim, a correria, né, do cidadão, que influencia, que a gente voltou a falar isso na parte da qualidade de vida. Então, acho que assim, são muitos, são detalhes que influenciam muito na parte do trânsito no dia a dia, que acaba ocorrendo aí esses acidentes aí que, infelizmente, acontecem, né? Com certeza. Ô Gino, nessa questão do ponto de vista técnico, né? Por que o transporte ferroviário, no seu ver, de passageiros é mais eficiente em muitos países e funciona muito bem, por sinal, né? Funciona muito bem. É o transporte de massa mais eficiente, de fato. O metrô e o trem de passageiros, né? O exemplo do Rio de Janeiro, que tem o metrô do Rio e o trem de superfície da Supervia, né? São transportes que carregam, atendem não só a capital, mas todo o entorno, né? Das cidades ali da grande Rio de Janeiro. São Paulo é a mesma coisa. Eu acredito que você conseguir transportar muito mais gente pela ferrovia, você vai liberar as ruas, eu acho que para tráfego de turismo, tirando o estresse, né, do dia a dia, né, e trazendo mais conforto para quem utiliza o metrô. Eu acredito que até quem tem o seu carro vai passar a utilizar o transporte público se ele for um VLT, um metrô ou um trem de superfície. Ô Bernardo, na questão, né, de manter as rodovias, como manter, né, em boas condições em um país de dimensões continentais como aqui o nosso Brasil? Realmente é bem dificultoso, né? Realmente manter a qualidade nas vias, né? E ainda assim aqui no estado de São Paulo a gente tem esse benefício de ter vias mais bem estruturadas, né? A gente vai ampliando aí, né, pelas outras regiões, outros estados. Infelizmente é um pouco escassa a parte de estrutura e de qualidade das vias, né? Exato. E como você disse, o próprio país, né, todo o modo geral do Brasil em relação a clima, em relação à estrutura, a solo, isso aí influencia bastante na manutenção, né? Que infelizmente elas têm que acontecer com frequência e tem que ter um olhar atencioso nessas questões, né? Com certeza, Bernardo. Gente, olha só, um levantamento, né, da Confederação Nacional dos Transportes, a CNT, mostra a situação preocupante das rodovias brasileiras, né? Segundo a pesquisa, 67,5% das estradas do país são classificadas como regulares, ruins ou péssimas. Apenas 32,5%, melhor dizendo,
tem avaliação boa ou ótima, né? Os dados ajudam a explicar, gente, né, como os altos custos de manutenção, os riscos de acidente no trânsito, né, e os impactos no direito do transporte de pessoas e mercadorias, né? A gente vê como impacta tudo isso, né, gente? Ô, Bernardo, a gente, com esses dados aqui que a gente está vendo na tela, né, 67,5% das rodovias brasileiras têm uma extensão classificada como regular, ruim ou péssima. Esse levantamento, né, da CNT mostra que mais de 2/3 das rodovias brasileiras têm problemas, né, a gente vê. E na prática, como essa condição, né, das estradas impacta o trânsito, né, a segurança e o dia a dia de quem depende das rodovias? Bom, é um ponto muito importante mesmo, Rafa. Como eu havia dito, né, a gente pode classificar, como eu comentei aqui no estado de São Paulo, ainda talvez seja esses 32,5% aí, mais ou menos. O restante, infelizmente, é bem drástica a situação das estradas, né? E a questão de obras, a gente pega até a própria presidente Dutra aí, que está tendo a ampliação da via, né? Influencia muito e volta a falar do congestionamento, da parte da dificuldade de você se locomover. Então, assim, dificulta muito a vida do cidadão para quem, né, tem o cotidiano agitado, principalmente, ou simplesmente depende aí das vias para trafegar e chegar nos locais desejados, né? Então, assim, realmente é um detalhe muito impactante, assim, a parte da infraestrutura das rodovias, né? O que envolve também, né, gente, a questão de leis. Leis mais drásticas, leis que realmente funcionam, né, de uma forma que não traga tanto prejuízo para quem utiliza, né? Realmente, Rafa, é isso aí. É isso aí, gente. Olha só, a gente faz uma pausa aqui no Diálogos da Cidade, mas não saia daí, que no próximo bloco nós vamos falar sobre o transporte coletivo, né? Coletivo, rodoviário e ferroviário, hoje e no futuro, né? E a retomada também de projetos de inovações na mobilidade e os desafios de integrar ônibus, trilhos e ciclomobilidade. Fique com a gente. E já estamos de volta com o Diálogos da Cidade e nesse último bloco a gente vai olhar para o presente e para o futuro também, né, do transporte no Brasil, viu, gente? Vamos falar do transporte coletivo, tanto rodoviário quanto ferroviário, né, e sobre os desafios para tornar esses modais alternativos reais no dia a dia da população, né? Olha só, já imaginou sair de São José dos Campos e chegar a São Paulo bem mais rápido, sem enfrentar aquele trânsito, estresse do dia a dia que a gente sabe que tem em São Paulo, né? Essa é a proposta dos trens intercidades, né, que fica no eixo leste. O projeto prevê, né, a passagem por São José antes de seguir para a capital, né? Quem explica como esse projeto pode impactar a mobilidade na nossa região é a nossa repórter Bianca Martins Chagas. Bianca. Ir de São José dos Campos para São Paulo capital sem precisar enfrentar o trânsito não é uma ideia tão distante assim. Em 2024, a Secretaria de Parcerias e Investimentos do Estado de São Paulo incluiu o trecho que ligaria o Vale do Paraíba à região metropolitana de São Paulo no projeto Trem Intercidades Eixo Leste. Atualmente, o projeto está em fase de estudo, que tem previsão para ser concluída no segundo semestre de 2026. Com essa etapa feita, a próxima é uma audiência pública, com o objetivo de ouvir mais da opinião popular. O trem São José dos Campos São Paulo faz parte do projeto SP nos Trilhos, que conta com mais de 40 projetos de expansão da malha ferroviária, de trens urbanos, trens intercidades e VLTs. O programa ultrapassa 1.000 quilômetros de novas linhas. O trajeto estimado para o trem do Eixo Leste é de 80 a 130 quilômetros, com 1 hora e 15 minutos de duração e paradas em 4 municípios. Com previsão de investimento de 10 bilhões de reais, ele também pode gerar até 150 mil empregos. E faz parte de uma estratégia estadual para ampliar mobilidade, reduzir desigualdades e dinamizar economias locais.
Excelente, muito obrigado, viu, Bianca, pela sua participação. A gente volta aqui com os nossos especialistas, nossos convidados aqui no estúdio. Gente, seria um sonho, né? A gente estava assistindo e comentando aqui. Eu, desde que me conheço por gente, assim, no jornalismo, a gente ouve falar muito disso. O Bernardo falou que sempre ouviu falar disso, mas cadê? Né? A gente é ansioso para isso, viu, Gino? Esse projeto, né, do trem São José dos Campos, São Paulo, Gino, ele pode marcar uma nova fase dos trens regionais no Brasil? Eu acredito que sim. Já tem até data para acontecer. Né, o governo do estado de São Paulo tem feito parcerias público-privadas com grandes investidores e operadores ferroviários, né? Basta ver o que está acontecendo, o trem Intercidade de São Paulo a Campinas, já tem operador já operando ali a linha 7 da CPTM, já iniciando o processo de extensão até Campinas. O de São José, eu acredito que seja em 2027, o leilão para escolher quem será a vencedora aí para a concessão de construção e operação do trem Intercidades de São José, de São Paulo até São José. Imagina 1 hora de trem, você sair daqui e chegar em São Paulo? Maravilhoso, né? Sem estresse. Né? Sem estresse. Sem trânsito, rapidinho, horário super contadinho. Confortável, você pode levantar, tem o café dentro do trem, você comprar, tomar um café, comer um biscoito. Então você toma o seu café da manhã dentro do trem e ainda chega no seu local de trabalho, né, que for. O joseense que trabalha em São José vai se dar bem, não precisa nem morada para vir voltar todo dia. Sim. Né, que trabalha em São Paulo, no caso, né? O joseense que trabalha em São Paulo pode ir e voltar facilmente. Sim. E é algo comum na Europa. Na Europa isso acontece. Para a gente é um sonho tão grande, né? Ô Bernardo, o transporte coletivo, né, rodoviário, se vier tudo isso, né? O Gino falou que agora vai sair do papel. Você acredita que o transporte rodoviário está preparado, né, para competir, né, ou se complementar ao ferroviário? Perfeito, é isso que eu ia até comentar. Acho que não competir, mas sim um complemento mesmo, um suporte ali, né? Eu acho que com certeza é fundamental e os dois conciliados juntos, né? Acho que para a população, assim, é algo que é fenomenal. É algo que realmente a gente torce para sair do papel mesmo e vai sair e que vai ser algo que para nós, assim, vai ser muito bom. Tanto para o joseense, para o brasileiro no modo geral. Excelente, né? Para o pessoal do Vale do Paraíba. Exatamente. A gente vinha até São José é fácil, né? Quem mora em outras cidades aqui. E é isso, e São José precisa disso, né? Aqui temos aeroporto, isso aí vai ajudar a crescer até outros setores aqui no município também, né, Gino? Sim, com certeza. E eu acredito que não há competição, né? E sim integração. Né? O transporte de passageiros na cidade, ela pode resolver o problema nas linhas tronco e nos bairros os ônibus fazem esse papel. Mas tem a questão também da linha que faz São José dos Campos, São Paulo, que pode ser afetada, né? Também, realmente, vendo por em relação à lucratividade, né, nesse sentido, né, com certeza vai influenciar. Mas a gente tem que, eu acho que ver o ponto principal, que é a qualidade, né, de vida. O bem-estar para as pessoas, né, gente? Maravilhoso. É exatamente isso mesmo. Ô, Gino, de que forma projetos ferroviários de passageiros podem impactar o trânsito, né, a economia e também o meio ambiente? Olha, eu acredito que o impacto é sempre positivo. Né? Você levando as pessoas a utilizar o transporte de ferrovias, você vai liberar a via pública e vai tirar aquele caos de trânsito nas grandes cidades. Né? São José já é essa realidade, a gente já enfrenta trânsito diariamente, então acho que é um avanço. Né? Com relação ao meio ambiente, você construir uma ferrovia, o impacto ambiental é bem menor do que uma rodovia, porque o que você precisa desapropriar é o gabarito dos carros de passageiros ou o trem, né, a composição ferroviária. Então é só o espaço que passa o trem mesmo, né? Não tem todo o impacto muito grande. Né? Além da eficiência e a redução de poluição, porque no mundo todo acho que no Brasil 95% do transporte de passageiros é movido a eletricidade. Né? E a gente tem uma eficiência energética grande aqui no Brasil, isso não tem problema. Acredito que uma cidade no Nordeste utiliza ainda carros de passageiros a diesel, mas acho que eles já estão mudando isso aí com projetos para a mudança do modal para trens elétricos, né?
Então você ganha muito com eficiência energética, não poluindo o meio ambiente, o impacto na construção é menor, né? Eu vejo muitas vantagens aí em trazer mais trilhos para São José dos Campos, principalmente, né, que é a nossa cidade. Ô Bernardo, para você agora, né, o transporte público, no seu ver, e o aumento da população nas cidades, tem impactado o aumento, né, do número de veículos nas estradas? Com certeza, isso com certeza, né? Isso aí é inevitável mesmo, o aumento de consequentemente, aumenta também o nível de veículos nas estradas também. E isso, como a gente comentou no início do programa, a necessidade do cidadão de ter um veículo, de ter um conforto a mais, em vista da falta de serviço ou falta até de estrutura, né, da parte de ferrovias e do transporte público mesmo, né? Exatamente. É isso mesmo, né, gente? Olha, ô Gino, no seu ver, né, quais hoje os principais obstáculos para a implantação de trens de passageiros aqui no Brasil? A começar pela vontade política. A gente, acho que, estrategicamente, o Brasil tem pensamentos de curto prazo. E eu acho que esse tipo de modal é uma mudança de estrutura, né? E isso demanda pensamentos e planejamento a longo prazo. Então, eu acho que isso é um grande obstáculo para que novas demandas e para novas ferrovias nas cidades aconteçam. Com certeza, né? E no caso, o Brasil, ele tem condições técnicas, né, para estar operando trens de média velocidade no futuro próximo? Tem sim. O Brasil possui muitos especialistas em ferrovia. O metrô de São Paulo é um exemplo para o mundo, né? A gente vê que tem especialistas da Europa que vêm no metrô para estudar tecnologia operacional, porque o metrô de São Paulo é um metrô muito sobrecarregado, né? Ele é muita gente utilizando o transporte diariamente. Então, ele acaba sendo exemplo para o mundo. Então, aqui a gente construiu uma escola grande de engenheiros especialistas que entendem muito do assunto, né? E, claro, a gente tem aqui consolidado no Brasil grandes empresas internacionais dos Estados Unidos e da Europa que contribuem para esses grandes projetos de infraestrutura de mobilidade, né? Eu acredito que isso não seja nenhum impedimento. O Brasil tem tudo para dar certo aí e seguir nos trilhos, né? Precisa de vontade. Vontade. Né? Como você já disse. Bernardo, a gente sabe, né, considerando hoje que o nosso transporte ele é quase que 100% rodoviário. Sim. Né? Quais alternativas melhorariam o trânsito de fato, né, que temos hoje, até mesmo para usar o transporte coletivo com mais eficiência? Olha, Rafa, em relação a melhorias, assim, acho que é o que eu, pelo menos, venho acompanhando no sentido de ampliação de via. E até aproveitando a deixa do Gino, o quanto isso aumenta, né? Ou melhor, impacta na parte econômica, ambiental, perfeito, obrigado. Que eu não tinha já esse conhecimento, né? Por isso que é bom a gente conversar com quem realmente entende o quanto que isso, a diferença, né? De você construir uma via, né? Desenvolver uma via e desenvolver uma parte de ferrovia. Então, assim, é algo que a rodovia impacta bastante, né? Então, assim, eu acho que não tem outras alternativas a não ser a redução dos veículos e a ampliação das vias, né? Só que essa ampliação pode causar muitos outros impactos que talvez não sejam tão positivos, né? Então, a gente colocando na balança, tem que realmente ver o que é benéfico mesmo para o país, né? E até para a economia, tanto quanto a parte ambiental. Né? Com certeza. Importante a sua colocação, viu, Bernardo? Ô, Gino, nesse cenário todo, nessa expectativa toda que a gente está falando, a gente está, né, com essa expectativa, como integrar ônibus, metrôs e trens regionais em uma logística única de mobilidade? Por experiência, né, eu tive a experiência de utilizar o transporte público do Canadá, em Toronto, por exemplo, onde são diferentes empresas operando ônibus ou trem intercidades ou o metrô da cidade, que trabalham muito bem juntas, né? Do lado do passageiro, é sempre importante, eu acho que você ter a possibilidade de utilizar os três modais utilizando a mesma passagem.
né? Você tem direito de entrar num ponto e sair no outro, independente se você vai usar um ônibus, vai entrar no metrô e depois usar o trem e voltar para o ônibus. Isso pode acontecer, né? Mas é importante integrar as tecnologias, né? Isso é importante. E acho que com a inteligência artificial isso torna cada vez mais possível e próximo né, mais fácil de acontecer nessa integração tecnológica entre os operadores. Acho que não seria um obstáculo. E quem ganharia com tudo isso seria a população, né? As pessoas que utilizam o transporte público, né? Ô Bernardo, quando projetos ferroviários forem concluídos, né, como o motorista pode integrar os dois meios de transporte no seu dia a dia? Até como a gente estava comentando aqui, né, quando nós vamos para São Paulo, né, que o Dino falou, no sentido de você adquirir a melhor estratégia, né, diante da sua necessidade de tempo, locomoção e até o local que você vai se dirigir. Então, por exemplo, né, às vezes tem uma ferrovia, com certeza facilita muito isso, você às vezes deixar o veículo no estacionamento próximo, que vai ser mais compensador você se locomover de forma com um trem, um CPTM, algo nesse sentido, e você faz o que você precisa fazer, retorna, seu veículo vai estar lá, você volta para casa. Ter essas possibilidades, eu acho que agrega muito no cotidiano do cidadão, né? Então, acho que são braços que a gente pode ir se apoiando e facilita muito a nossa vida, né? No modo geral. Com certeza. Ô Gino, você que falou que tem experiências, né? Vivenciou a questão ferroviária no Canadá, em outros países, você acredita que com esse meio de transporte aqui na nossa região, né, fazendo a linha São José, São Paulo, o turismo também vai estar fomentando, as pessoas vão estar mais procurando a região, porque a nossa região é muito rica, né, em cultura, a parte religiosa, eu acho que vai avançar muito. Você concorda com isso? Plenamente, concordo plenamente. Exemplo desse projeto do trem intercidades até São José, com possibilidade de estendê-lo até Aparecida. Então, você pega pessoas que costumam ir para Aparecida, né, os religiosos, né, geralmente se vai de avião, Aparecida no destino e a volta, né, na sua casa. De trem, com paradas estratégicas nas cidades de São José dos Campos, Taubaté, Pinda, eu acredito que essas pessoas vão começar a parar nas cidades para conhecer, né, e o que a gente oferece, né, para o turismo, até mesmo por alguma necessidade, né? Eu acredito que São José, principalmente, é uma cidade muito estruturada, eu acho que nós somos privilegiados aqui, né? Eu acredito que a atração de público para turismo e também questões de saúde e tudo mais, eu acho que a ferrovia até São José vai ser bem utilizada. Com certeza, gente. E olha só, esse gráfico que nós vamos mostrar agora aqui para vocês mostra a extensão dos sistemas de transporte sobre trilhos no Brasil em 2024, né? O maior destaque é o trem urbano, com 536 quilômetros de linhas em operação, gente. Na sequência, aparece o metrô com pouco mais de 310 quilômetros concentrados principalmente nas grandes capitais. O VLT, movido a diesel, soma cerca de 252 quilômetros, enquanto o VLT elétrico ainda tem uma presença bem menor, né, com apenas 23 quilômetros de extensão. Outros modais aparecem de forma mais tímida, né, como o monotrilho com 14 quilômetros e o APM com menos de 1 quilômetro em operação no país, gente. Os números mostram que, apesar de avanços pontuais, o transporte ferroviário de passageiros ainda tem espaço para crescer, né, e se diversificar aqui no nosso Brasil. Então, olha só como a gente viu aí, apresentou a evolução da questão ferroviária no Brasil, Gino. O que a concentração de linhas de trem nas capitais revela sobre a atual estrutura ferroviária aqui no Brasil? São os grandes centros, né? Eu acho que, historicamente, as pessoas foram para as capitais para trabalhar e acabou concentrando muito mais gente nas capitais, né? E a demanda por transporte de massa foi essencial, né? Foi muito importante, até mesmo para evitar
um pouco do trânsito nas ruas, né? E ajudar também essas pessoas a se locomover de um jeito mais seguro e confortável, né? São Paulo é uma cidade grande, né? Tem, acho que, sei lá, 23 milhões de pessoas morando lá. Acho que não tem como, acho que não existisse um transporte de massa pelos trilhos lá, acho que a cidade hoje estaria parada. Com certeza. No gráfico, só para a gente entender um pouquinho, no gráfico a gente viu o VLT elétrico muito pequenininho. Isso já não é realidade nas grandes cidades da Europa, Estados Unidos e Canadá. Lá é bem utilizado, né? As grandes cidades, não só as capitais, o VLT é bem utilizado. E eu acho que ele cabe bem no Brasil. Aqui em São José dos Campos, por exemplo, eu esperava muito que essa nova linha verde, né, fosse um VLT. Né? Então a gente acabou escolhendo o BRT. Espero que os novos projetos, os governantes comecem a pensar a longo prazo, né? Entender que o VLT seria o melhor modal aí. Eu acho que um dia a gente vai ver isso acontecer. Com certeza. Olha, eu quero muito agradecer a presença de vocês aqui no Diálogos da Cidade. Foi um papo muito rico, construtivo, e a gente olha para o futuro para que realmente o transporte no Brasil cresça cada dia e a população sofra menos, né, gente? Com certeza. Valeu demais, Rafa. Muito obrigado. Muito obrigado, E a você, Rafa, também que nos acompanha, falar sobre o futuro do transporte no Brasil é falar sobre inovação, mobilidade sustentável e os desafios de conectar a cidade de forma eficiente. O Diálogos da Cidade vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Nos acompanhe pelo youtube.com/TV Câmara SJC e também no canal aberto 12.3. Até o próximo Diálogos da Cidade, gente. Tchau!